Galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse sabadão, dia 26 de agosto. Então estamos aí para mais um dia de palpite e análise, né? Sabadão recheado de jogos. Então hoje vamos trazer apenas 6 joguinhos, né? Apesar da grade estar cheia, vamos trazer apenas 6 jogos para vocês, mas de muito valor. Então tá aí o meu amigo Thiago Dornelles. Como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo nos acompanhando. Pedir pro pessoal chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Sem muita relação, gurizada. Bora pros jogos. Bochum e Dortmund, segunda rodada da Bundesliga, às 10h30 da manhã. A gente vê o histórico de confrontos aqui. 2 vitórias do Bochum, um empatezinho e uma vitória do Dortmund. E 4 jogos movimentados, né, gurizada? Mas a gente vai ver aqui a race dos últimos 10 jogos. Tá certo que é uma race recheada de amistosos, né? Mas a gente vai ver aqui os adversários que o Bochum enfrentou aqui. Cara, não tem nada aí que chame muita atenção, né? De adversários, nossa, adversário difícil. Até tem um confronto aqui contra o Dortmund, né? Que o Dortmund venceu. Né? Então não tem nada aqui. E o Bochum foi muito mal, né? Perdendo para quase todo mundo aí, né? São 7 derrotas na race, 2 empates. E somente essa vitória aqui sobre o Kickers. Que loucura. E já o Dortmund aqui com uma race bem melhor, né? E com adversários aqui, já tem os adversários conhecidos, né, pessoal? Pô, pegou a Ajax aí, Chelsea, United, tá certo que são aquelas equipes que gostam de entregar, né? Mas são adversários mais fortes, né? Então, pô, uma race bem mais interessante, né? Já arrancou aí vencendo aí o Colônia, apesar do placar magro aí. Foi um jogo bem movimentado, né? Só que perderam as oportunidades. Então aí com 8 vitórias, um empatezinho e apenas essa derrota aqui para o Leipzig, né? Então, cara, um momento bem melhor, né? Dortmund é uma equipe muito mais forte que o Bochum, que fez um campeonato horrível temporada passada e já arrancou tomando 5, né? Só para soltar a musculatura. Então, pessoal, para esse jogo aqui, ficar de olho aqui em gols, né? Não tem como fugir disso. Tá esmagado, né? Mercado de gols, mas dá para buscar gol no primeiro tempo, né? Quem quiser buscar 2,5 gols aí, também para colocar num bilhete aí, né? Um e-mail vai estar muito esmagado. Também é interessante. Ou somente gols do Dortmund, né? Apesar do Dortmund gostar de tomar um golzinho, né? A gente vê que ambas direto aqui, né? Nos jogos do Dortmund. Mas, cara, para esse jogo aí, eu acredito sim numa vitória do Dortmund, com placar até elástico aí sobre a equipe do Bochum. Então, acho mais interessante ficar do lado deles. A gente vê as odds aqui, pessoal. Aqui a odd do 2,5 tá 1,42, né? Como eu falei, tá esmagada, né? Para colocar num bilhetinho. E se for pegar aqui, tá quase a mesma coisa, né? A gente vai ver aqui a odd do Beck do Dortmund, 1,40 e poucos, mas dá para pegar também, né? Para colocar no bilhete aqui de Dortmund vença aí, como eu falei, com tranquilidade esse confronto. Então no trade também buscar essa vitória do Dortmund, tem muito que inventar. E gols, né, pessoal? Gols aí, vai estar esmagado no trade aí, né? Mas quem sabe buscar em um 13,5, dá para ficar de olho se o jogo já começar daquele jeito, né? O Dortmund em cima aí. E o Bochum vai tentar tá saindo, né? Até porque vai estar jogando em casa, vai estar se expondo aí, tentando buscar pelo menos um golzinho e tentar buscar um empate que seja. Então vai deixar espaço para o Dortmund e tem tudo para ser um jogo bem aberto. Já minha entrada pré, pessoal, pegar a vitória do Dortmund e um gol no primeiro tempo, né? Independente de qual equipe abrir o placar. Então, é uma odd bem interessante de 1,65. E o meu placar para esse jogo, 4-1 Dortmund. Darmstadt e Union Berlim, segunda rodada do Bundesliga, 10h30 da manhã também. Confronto dos últimos 3 anos não tivemos, né? O Darmstadt estava na Bundes 2, então subiu aí nessa temporada. Quem tiver a race do Darmstadt, né? Apesar de ter subido aí, fez alguns amistosos aí, não conseguiu vencer os seus amistosos, né? E começou a temporada aqui também na Bundes, perdendo por Frankfurt e também aqui na Pokal, aqui perdeu para o Hamburgo, né? É o primo do Hamburgo. É o primo do Hamburgo aqui, né? Que loucura, pessoal. Então conseguiu perder o Darmstadt, que não começou bem essa temporada. Vai pegar o Union Berlim aí, que já fez uma boa temporada passada, né? Na Bundesliga, né? Então tava ali nas cabeças na temporada, fez uma campanha interessante também na Europa League, acabou caindo aqui para o União Saint-Gilloise, né? Mas é uma equipe em ascensão aí nos últimos anos e fez alguns amistosos aqui interessantes, né? Venceu alguns, né? E começou essa temporada aqui ganhando de 4-0 na Pokal e ganhando mais aqui na primeira rodada aqui por 4-1 também, né?
Então, União Berlim vem muito forte mais uma temporada, né, pessoal? Então, um jogo aí para, primeiro, como é Bundesliga, né, ficar de olho em gols, né? Primeira coisa, sempre Bundesliga antes do match odds é ficar de olho em gols. E também, de repente, ficar de olho em alguma vitória do União Berlim, né? O Darmstadt é uma equipe que vai lutar para não cair, o União Berlim está lutando lá nas cabeças, né? Vamos para as odds aqui. Então, o mais de 2,5 aqui, né? 2,2. Então, um mod interessante, né? Para trabalhar esse over, esse 2,5. Então, o União Berlim também, na temporada passada, davam odds altas aí para trabalhar esse 2,5 também, né? Então, cara, pegar aí no mínimo 2 golzinhos, aquele 1,5 clássico aí, muito valor, né? Principalmente do lado do União Berlim. O Darmstadt, que a gente já viu que tem uma defesa bem fraca, né? Então, provavelmente aí também toma uns 2 golzinhos, né? Então, para o bilhete aí, acho interessante buscar aquele mais de 1,5 gols. E para o match odds, né, pessoal? Pô, essa vitória do União Berlim também vem bem quente, né? Estão pagando 2,06, apesar de estar jogando fora de casa, né? Mas quem quiser ir mais na cautela aí no match odds, dá para buscar esse lei da Darmstadt, né? Mas sempre com leitura de jogo, né, pessoal? A gente sabe que Bundesliga aí é aquela loucurada, né? Então, na leitura de jogo aí, dá para trabalhar esse match odds aí, esse lei Darmstadt ou Beck União Berlim. Mas que vem quente aí mesmo aí pro bilhete aí, aquele mais de meio gols. Se quiser botar no match odds aí um empate anula, um dupla chance do União Berlim, vem bem quente também. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui aquele mais de 2 asiático, pagando 1,60 e meu palpite, meu placar, 2-1 União Berlim. Olympique de Marseille e Brest pela terceira rodada da Ligue 1, né? Campeonato francês, às 2 horas da tarde. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, pessoal. Movimentadíssimo, né? A gente vê que são 2 vitórias do Brest, 3 vitórias do Marseille e um empatezinho. E todos os jogos tivemos ambos marcam, né? Cara, muito interessante, né? Buscar gols nesse confronto. A gente vê aqui a race do Brest. O Brest tá brabo, né? Uma race bem interessante, né? Já terminou ali a temporada ali, né? Com jogos movimentados e vencendo, né? Fez os amistosos aqui, né? Não perdeu nenhum amistoso e já arrancou aqui vencendo a equipe do Lens, que incomodou na temporada passada, né? E o Le Havre, que vem da segunda divisão, né? Equipe que veio passando o carro na segunda divisão, subiu aí, já tá apanhando na primeira, né? Talvez volte ano que vem lá para a segunda. Marcelo, já que fez uma temporada ano passado bem meia boca, né? Não, cara, não gostei dos jogos do Marcelo. A gente trabalhou pouco no Marcelo temporada passada, né? Fez alguns amistosos agora que não nada de interessante, né? E conseguiu aqui cair, pessoal, na pré-Champions para o Panathinaikos, né? Que loucura, hein, pessoal? Ah, o Marcelo aqui conseguiu essa proeza, gurizada. E aqui no francesão, arrancou ganhando, mas depois aqui já empatou com o Metz. E também, cara, jogos movimentados aqui, né, do Marcelo, né, principalmente aqui nesse início de temporada. Então, cara, para esse jogo aqui não tem muito o que inventar, né, gurizada? Nem vou mostrar aqui a classificação, que não importa muito, né? Apesar do Brest estar em segundo e o Marcelo aqui em sexto, né? Ambos com 2 jogos. Então aí o Brest pode até assumir a ponta, né? Vencendo. E, cara, momento interessante, né? A gente vê aqui a odds esmagadas que põe o Olympique de Marseille. Cara, não concordo muito com essa odd aqui, né? Pelo momento do Olympique de Marseille e pelo momento do Brest, né? Então eu acho mais interessante, pessoal, buscar gols aqui. Né? Acredito que o Marcelo vai com tudo, né? Ainda mais depois desse fiasco aqui, né? Vai focar aí no francesão, né? Não tem o que inventar. E vai pegar um adversário que começou muito bem e um adversário que sempre incomoda aqui, né? O Marcelo, até que nos últimos 3 anos tem mais vitórias, né? Então, pessoal, o que eu posso aconselhar para colocar no bilhete? Um e-mail aqui, muito bom, né? Quem quiser pegar. E também aqui, cara, quem quiser pegar um handicap até positivo do Brest aqui, cara, dá buscar até um handicap, quem sabe um +2 aí. Olha, acho que tem valor, pessoal. Acho que tem valor aí para buscar nesse jogo aqui. E no trade aqui, ficar de olho, né? Se nos dá uma oportunidadezinha de trabalhar, quem sabe um lei aqui, equipe do Olympique de Marseille, para pegar uma correçãozinha nessa odd, hein? Cara, tá muito esmagado aí pelo momento do Olympique de Marseille no início de temporada. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar ambas as equipes marcam, né? Como eu falei, ele acredita que o Marcelo vai se atirar, né? Passou esse fiasco aí
né? E vai dar espaço aí pro Brest aí contra-atacar, né? Ou quem sabe até pode ser que o Brest venha até melhor que o Marseille, né? Mas como o Marseille vai estar jogando em casa, aquela coisa, jogo aberto, movimentado, como é o histórico de confronto entre as equipes. Então, pagando 1,87 e o meu placar para esse jogo, 3-2 Brest. Verona e Roma, Série A Team, segunda rodada, 13h45 da tarde. Confronto nos últimos 3 anos aí, né? Então, 2 vitórias do Verona, 3 vitórias da Roma, um empatezinho, né? Então, jogos movimentados entre as duas equipes, né? Aqui, em 6 jogos, tivemos 5 com mais de 2 gols, apenas um com 1 gol, né? Então, jogos movimentados entre as duas equipes. A gente vê aqui a Reis do Verona, né? Então, a maioria dos jogos aqui da temporada passada, né? Teve aqui 2 amistosos, bem movimentados também, 3-0 e 3-1. Começou aqui na Copa da Itália, ganhando de 3-1 e ganhou também do Empoli aqui jogando fora de casa de apenas 1-0, né? E a Roma aqui, né, pessoal, tem bastante amistoso aqui, né? O restante aqui também temporada passada. Mas se a gente for ver aqui, em todos os jogos da Roma aqui tivemos 2 ou mais gols, né, da Reis. Os amistosos nessa temporada aqui que teve apenas um jogo e na temporada passada, então, vencendo aí uma equipe boa para trabalhar no mínimo 2 gols aí, né? Então, início de temporada, né? Então, meio complicado um pouco para trabalhar o match odds, né? Roma, né? É mais time, mais jogando fora de casa. Mas como a Race aí nos indica aí um jogo over, né? Então, acho que é isso que nós vamos buscar nesse jogo aí, né? Então, buscar gols, né, pessoal? Vamos para as odds aqui. Temos aí uma Roma 1,90, Verona 5,10. Então, para o trade match odds, eu acho complicado trabalhar essa Roma 1,90, né? Jogando fora de casa. Então, o Verona em casa aí é um time chato, né? É um time que incomoda. E a Roma, principalmente aqui, né? Quando joga em casa. Então, teve 2 vitórias jogando em casa contra a Roma nos últimos 3 anos. Então, cara, fico de fora aí do match odds, né? Levarei esse jogo para gols aí, né? A gente vê aqui que o 2,5 tá pagando 2,36. Então, uma excelente odd aí para trabalhar esse 2,5, né? Ou até mesmo 1,5, né, pessoal? Para o bilhete aí, acho que esse 1,5 vem bem quente. Quem quiser trabalhar no ao vivo aí, até mesmo esse mais de 2,5 gols, né? Dependendo aí se o gol sair cedo, dá para free betar a posição. Ou esperar aquele 1,5 dar uma valorizada aí e pegar aquele 1,5 gols aí que para mim vem bem quente para esse jogo. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar o mais de 2 asiático, pagando 1,72 e meu palpite, meu placar 2-2. Flamengo Internacional, 21ª rodada do Brasileirão, às 6h30 da tarde. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, pessoal. É um confronto bem equilibrado, né? Com uma pequena vantagem do Inter. São 3 vitórias do Internacional, 2 vitórias do Flamengo e 2 empates, né? Então, mesmo nesse momento, né, nos últimos anos aí que o Flamengo, uma baita de uma equipe, e o Inter vem fazendo frente, né? Vem fazendo jogos bem movimentados. E, cara, tocou aqui um 4-0 no Mengão, né? Que loucura, né? Jogando fora de casa ainda, cara. Que loucura. Então, cara, o Inter é uma pedra no sapato do Flamengo, né? É uma das poucas equipes que nos últimos anos tem uma race, nos últimos 3 anos, que vem melhor que o Mengão, né? Então, é um confronto sempre duro. A gente vê aqui, pessoal, a race dos últimos 10 jogos do Mengão. São 2 derrotas, né? Contra o Cuiabá, aqui uma derrota um pouco surpreendente, né? E aqui para o Olímpia, que causou a eliminação, né, do Flamengo, conseguiu cair para o Olímpia na Libertadores, né, que gerou, cara, um clima não muito interessante entre a torcida, né, e os jogadores aí, com direção e todo mundo, né. Na sequência, o Flamengo empatou com São Paulo, mas conseguiu ganhar do Grêmio de novo, né? Como gosto de bater no Grêmio, Flamengo nunca vi, né? Ganhou do Grêmio de novo e ganhou do Coxa aqui, um jogo que o Coxa, para variar, conseguiu entregar, né? Entregar pro Mengão, né? Então, cara, é uma race bem oscilante, né? São apenas 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Mas, cara, o Mengão em casa é muito forte, né? Uma equipe muito chata, né? Sempre ele estádio cheio, né? Então, são muitos flamenguistas. Então, em casa, o Flamengo vem muito forte, né? Já o Internacional também com uma race bem feia, né? Mas, cara, o objetivo do Inter, né? O foco principal no momento é a Libertadores, onde o Inter vai muito bem, né? Vai muito bem. A gente vê que eliminou
a equipe do River aqui, cara, uma eliminação aqui surpreendente para muita gente, né? Principalmente do centro do país, né? Tava todo mundo dando o Inter como morto aí. O Inter conseguiu aqui, né? Devolver o 2-1, não sei porque tá 3-1 aqui, né? Mas devolveu o 2-1 contra o River e passou nas penalidades, né? Onde teve de tudo aqui. Escorregão, chute com os dois pés, aquela coisa toda. E o Inter, gol de goleiro. Gol de goleiro. E o Inter passou aqui, né, pelo River, onde fez uma bonita festa a torcida do Inter antes e depois da partida. Aí depois, aqui na Libertadores, pegou o Bolívar. Outro jogo é que muitos falaram que o Bolívar é vencer, né? E o Inter conseguiu a vitória e administrou bem, né? A vitória. Então, cara, muito bem encaminhado aí a classificação da equipe do Internacional. Mas, cara, para esse jogo, provavelmente vai poupar, né? Mesmo que esteja com a vaga bem encaminhada, né? Porque a gente vai poupar alguns jogadores aí para esse jogo contra o Flamengo, né? Porque, cara, a gente sabe que o Flamengo é muito difícil lá, né? E não, cara, não é bom, né? Mesmo que esteja com a vaga encaminhada aqui, cara, é Libertadores, né? Então, Libertadores, eu acho que tem que sempre dar foco total. Então, vai poupar alguns jogadores mais, tiver mais cansados, mais velhos ali, para esse confronto aí. Também não vai com aquele foco, né? Não vai com aquele foco. Mesma coisa aqui que o do Inter e Fortaleza, né? O Inter não foi com esse foco todo contra o Fortaleza, né? Acabou perdendo, mas foi lá no jogo que tinha que ganhar, ganhou, né? Então, cara, apesar dessa race bem feia aqui, o Inter tá num momento muito bom na Libertadores, não é o foco brasileiro. Classificação aqui, pessoal. Flamengo é o terceiro colocado, né? Cara, sinceramente, né? Acho que ninguém vai buscar o Botafogo mesmo. Se ele começar a dar uns tropeços, aí é muito difícil. É uma distância muito, muito grande, né? São 13 pontos aqui pro Mengão. Mas dá pra sonhar, né? O time do Flamengo é muito bom, né? Então dá pra sonhar, né? Vai que o Botafogo começa a tropeçar um monte aí. Mas no mínimo aí garantir uma vaga no G4, eu acho que o Flamengo, cara, com certeza vai conseguir aqui, né? Então é isso que tem que fazer, tem que vencer e se manter aqui, né? No pelotão da frente, né? Já o Inter ali, né? Tá numa zona, já começa a ficar uma zona um pouco incômoda, né? Porque são 3 pontos do Santos. Mas, cara, do pessoal que tá aqui, né? O Inter tem muito mais time, né? Então, cara, depois ali dá uma focadinha aqui, vence 2, 3, já dá um salto aqui e quem sabe brigar por uma pré-Libertadores aqui, né? Caso azede o caldo lá na Libertadores e não seja campeão. Pessoal, o que dá pra gente buscar aqui, né? A gente vê que os jogos do Mengão aqui, né? Apesar de ter 2 jogos de 1-0 e esse 0-0, são jogos movimentados, né? Principalmente quando o Flamengo joga em casa. O Flamengo cara, um time muito bom, né? Quando eles resolvem jogar, sai da frente, né, pessoal? E o Inter aqui, né? Teve esses 2 últimos, né, jogos que foram 1-0, né? E esses 2 jogos de 0-0. De resto, jogos movimentados aqui, pessoal. Até bem movimentados aqui. E se a gente for ver o histórico entre eles, jogos movimentadíssimos. Então, acho muito interessante para o bilhete buscar aqui um e-mail, né? Quem quiser fazer a entrada seca também, né? De 2,5, ou quem sabe até ambos marcam. O Flamengo gosta de tomar um golzinho, né? Mesmo o Inter com um time alternativo, acho que marca o seu golzinho contra o Inter. Então, cara, gols aqui eu acho muito interessante. E algo a favor do Mengão, né, pessoal? Ainda mais se o Inter vier com esse time misto aí para reserva. Dá assim para pegar um empate anula para o Mengão aqui, né? Tá uma odd esmagada aqui, mas acho que acaba sendo uma odd justa por todas as circunstâncias que envolvem essa partida. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar o over 1,5 gols do Flamengo, né? Mais de 1,5 gols do Flamengo na partida, pagando 1,62 e o meu placar para esse jogo 2-1 Mengão. Corinthians e Goiás, Brasileirão Série A, 21ª rodada, 9 horas da noite. Então, confronto nos últimos 3 anos, né? 3 vitórias do Corinthians, um empatezinho, uma vitória do Goiás, né? E aqui é a raiz das 2 equipes. Então, o Corinthians aí nos últimos 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E o Goiás aí, né? 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né, pessoal? Então, o Corinthians, atenção, né? O Corinthians tem o jogo contra o Estudiantes na volta, né? Ganhou o primeiro jogo de 1-0, né? Jogando em casa. Então, joga pelo empate aí no próximo jogo. E o Goiás aí tá com a semana livre, né?
Vamos para a tabela aqui, né, pessoal? As duas equipes aí na parte de baixo da tabela, né? Então, o Corinthians 13º com 24 pontos, Goiás 15º com 23. Então, duas equipes aí tentando escapar da zona, né? Tentando fugir da zona aí, né? A gente vê que o Corinthians em casa não é tão forte essa temporada, né? Andou vacilando bastante com 4 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. E o Goiás fora de casa aí faz uma campanha mediana, né? 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, né? Então aqui o Corinthians perdeu apenas para o Bragantino, né? Então vem numa race até não tão ruim jogando em casa, né? Mas poucas vitórias aí, mas o Goiás aí muito ruim fora de casa. Emendou 2 vitórias seguidas aqui que deu um respiro, né? Tanto na tabela quanto na campanha e fora de casa, né, pessoal? Então, te ver aqui, né? Tanto o Corinthians aí quanto o Goiás, aquela oscilada de over e under, né? Então não tem um padrão muito claro aí, né? De gols. E o Corinthians também pode ser que poupe alguém aí para esse jogo aí, né? Visando o confronto contra os Estudiantes, mas o Corinthians não pode abandonar o Brasileirão, né? Então, mesmo a situação do Inter ali, né? Então, tá perigando aqui, tá a 3 pontos do Santos, então não pode vacilar, e principalmente jogando em casa contra uma equipe que é confronto direto, né? Contra o Goiás aí. Então, o Corinthians precisa vencer, né, pessoal? Por mais que tenha um jogo importante aí contra os Estudiantes, o Corinthians não pode vacilar jogando dentro de casa. Vamos para as odds, temos aí um Corinthians 2,06, Goiás 4,5. Então, para o trade aí, match odds, cara, dá para trabalhar um back Corinthians, Lei Goiás. Corinthians, quando joga em casa aí na Arena Corinthians, aí é muito forte, né? É muito forte. Então, é uma equipe aí que é difícil de jogar lá contra. O estádio está sempre lotado, independente da competição, independente da situação do Corinthians. Então, o estádio está sempre lotado. Então, acho que dá para buscar algo a favor do Corinthians, né, pessoal? O mercado de gols aqui, precificado bem under, né? Então, o mais de 2,5, 2,64 e o under 2,5, 1,53. Então, eu acho que dá para levar para o live aí esse mercado de gols, né? Para buscar aí no máximo 1,5 gols, mas vendo no live, né? Se o Corinthians estiver querendo o jogo, o Goiás também, acho que dá para buscar esse mais de 1,5 aí logo cedo, aí já bate uma odd interessante para buscar, né? Mas para o bilhete aí, acho que um empate anula do Corinthians, um dupla chance também para mim vem bem quente. E já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap menos 0,25 do Corinthians, pagando 1,70 e meu palpite no placar 2-1 Corinthians. Já o nosso bilhete do sabadão, pessoal. Vamos pegar o mais de meio gols no jogo do Olympique de Marseille e Brest. Mais de meio gols Flamengo e Inter. E dupla chance do Corinthians. Oddzinha de 2,04 de. Fechou então nossa tripla do sabadão, né? Então 2,04, muito valor. Mais esses 6 joguinhos aí que a gente trouxe para vocês. Então, cara, dá aquela moral pros guris, né? Deixa aquele like, te inscreve no canal, ativa o sininho. Apesar aí do Dornelles tirando férias no Brasil e dá um jeito aí, dá uma escapada e vir aqui em casa pra gente gravar. Então dá essa moral pros guris, né? Então vamos para dentro aí nesse sabadão, não esquece gestão de banca sempre. Amanhã domingão também vamos trazer o nosso vídeo com o nosso palpite e análise do domingão. Valeu?